Conexão. Que a paz, a bênção de Deus esteja com você e alcance sua família, sua vida, seu lar. A palavra de Deus é a fonte de esperança e vida. É possível, através das Sagradas Escrituras, conhecermos quem Deus é. A Bíblia não apenas contém, mas ela é a própria palavra revelada, inspirada, autoritativa de Deus. Você pode conhecer a Deus pela experiência da vida, mas isso, em dado momento, será incerto ou questionável. Você pode conhecer a Deus por hábitos familiares, contextos e experiências na vida, na natureza, mas isso também muda e talvez nos coloque em uma experiência difícil de ser averiguada e comprovada como verdadeira. Porque em dados momentos nossos sentimentos mudam e as percepções também. Ou você poderá olhar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ler, ouvir, estudar e aprender o que Deus diz a respeito de si. E quando pensamos então em Deus a partir das Escrituras, a maior revelação que Deus faz a respeito de si mesmo é através da pessoa de Jesus. Ele revela quem Deus é. É possível ver o Pai através de Jesus. Ele é a própria expressão exata de quem Deus é. Quando olhamos para Deus em Jesus, veremos um Deus que é chamado por Jesus de Pai, Abba, uma expressão da língua comercial daquele lugar, daquela região do Oriente Próximo, o aramaico, e que se tornou uma língua comum, tão usada no mundo antigo, na época de Jesus, no contexto ali da Galileia e os seus arredores, em Judá. É interessante que a expressão Abba significa o balbuciar dos lábios de uma criança, pedindo pelo seu pai, como aquele que lhe sustenta, lhe mantém, lhe protege, uma expressão dependente, confiante no pai. Jesus chama Deus de Pai. Deus não é apenas o Senhor, um Deus distante. A ideia de um Deus de guerra, imperador, um monarca. Ele é um Pai. E isso muda tanto, porque Jesus diz que se o Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. E em dado momento, quando os judeus pensavam na oração, oferta e até o esmolar, o jejuar, como o ambiente da justiça própria, da espiritualidade, Jesus vai ensinar aos seus seguidores, seus discípulos, a orarem a Deus como esse Pai, a se relacionarem com Ele como filhos. Você pode abrir a palavra de Deus, acessar o texto bíblico, aí e ver as palavras de Jesus relatadas, escritas pelo evangelista Mateus, o ex-publicano Levi. E Mateus conta que Jesus disse, isso também é repetido no texto de Lucas 11, mas eu queria observar com você Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que Jesus disse: portanto, orem assim, Pai nosso. Jesus disse isso no ambiente da reclusão, da experiência pessoal, verdadeira e profunda. Ele convidou seus seguidores a não repetir o que os religiosos faziam, uma oração como uma troca, benefício próprio, feito em praça pública. Ele disse que eles faziam isso para ser vistos pelos homens, chamar a atenção, até uma ideia de conseguir de Deus o que se quer, ou se posicionar na sociedade, se beneficiar disso. Ele disse: ore em secreto, fecha a porta do teu quarto. Ore em secreto e o Pai que te vê no secreto te responderá. E dentro dessa ideia de um relacionamento recluso, verdadeiro com Deus, sem chamar a atenção das pessoas, sem uma espiritualidade plástica, na verdadeira espiritualidade da intimidade, no ambiente de ficar sozinho com Deus,
onde Deus nos vê e de fato nós demonstramos quem somos, e é muito mais profundo, que é mais do que o Pai que ouve. Ele diz: o Pai que te vê e oculto te responderá. Jesus, nesse ambiente, diz: quando orarem, chamem Abba nosso, Pai nosso. É o Deus para a intimidade, é o Deus para além da religiosidade, é o Deus para além das palavras decoradas, é o Deus que nos vê, nos ouve, nos conhece, se importa conosco. Por isso que nesse contexto há tantas coisas sobre Deus. Ele diz aqui, verso 9, Pai nosso. No verso 6 ele disse: entra no quarto, fechada a porta, ore ao seu pai no seu quarto, e olha o que ele diz: e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. É um Deus que vê e é um Deus que dá recompensa. Ele fala mais sobre esse pai maravilhoso. Ele vai mostrar que esse pai, ele realmente se preocupa com a vida, ao ponto de não nos preocuparmos. Se você observar nesse capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, o que também está em Lucas 12, a partir do verso 22, Jesus disse para eles não se preocuparem com o que vão comer ou beber, com o corpo, com o que irão vestir. E no meio disso ele chama eles para olharem as aves, os lírios, observarem a provisão de alimento, a forma como são protegidos e vestidos os lírios. Ele diz que o ser humano não pode fazer muito por si. Ele disse: não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que se há de comer. Por quê? Falando sobre esse pai, no verso 32, Jesus disse que os gentios, aqueles que não eram judeus e não conheciam a Deus, procuravam tais coisas. E aí no próprio verso 32 ele afirma: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. É um Deus que sabe. Então é um Deus que vê, é um Deus que recompensa, é um Deus que sabe. Jesus fala de um Deus próximo, de um Deus perceptível, de um Deus relacional. Não é um Deus somente lá do Sinai, fazendo o monte estremecer com raios e trovões, o Deus das pedras da lei, o Deus do juízo, ou os deuses do panteão greco-romano. Não, é o Deus que é Pai. E nesse contexto familiar de segurança, de proteção, provisão e cuidado, Jesus diz: ore a Deus assim. Como uma criança confia no seu pai. É tão interessante ver a relação de uma criança com o seu pai. Hoje eu posso dizer isso. Tenho uma filhinha de 4 anos e agora minha esposa está grávida, quase 5 meses. Estamos esperando mais um bebê. E é tão lindo ver essa relação de dependência da criança e como mudou a minha relação com a vida, comigo mesmo, com a minha esposa e com Deus depois da paternidade. Jesus se refere a esse ambiente sagrado de um Deus como um Pai. Claro que Ele é o Pai incomparável. Ele é o Pai que verdadeiramente ama e cuida, responsável. Mas dentro dessa realidade Ele diz: ore a Deus assim, confiando em quem Deus é. Deus é o Pai. Ele é o Abba. Nós somos dependentes dEle. E Ele diz: Pai nosso. A ideia da coletividade não é o meu pai, é o nosso. Porque quando eu digo nosso, eu tenho que admitir que você é meu irmão e você é minha responsabilidade. Igualitariamente somos amados por Deus. O amor a Deus gera cumplicidade, relacionamento interpessoal, responsabilidade mútua, consciência comunitária. Jesus disse: Pai nosso, pão nosso, venha a nós. A ideia de um Deus manifesto, não na individualidade. É isso mesmo. Um Deus manifesto na vida. É o Deus conosco ou entre nós, o Emmanuel. Isso é o Deus revelado em Jesus. É o Pai nosso. O Pai que recompensa e vê, ouve e atende oração. Ele quer relacionamento. Por isso Jesus diz nesse ambiente: fecha a porta do quarto, o Pai que vem em secreto te responderá. Porque oração é mais do que palavra, é relacionamento. O convite hoje de Jesus para mim e para você é nos relacionarmos com Deus a partir de um relacionamento seguro, íntimo e profundo, como de um filho dependente de um pai. Jesus tira aquela ideia tão presente no seu contexto
de um pai distante da vida, e que o filho tinha um relacionamento apenas de providência, dependência, e depois tomava sua vida e continuava. Tanto que na parábola que ele fala dos dois irmãos, e fala desse filho pródigo, do filho que fica, e ele fala da figura de um pai, provavelmente referindo-se a Deus. Ele fala de um pai que, quando o filho sai, gasta tudo que tem em volta, ele sai correndo, beija, abraça, põe roupa, calçado nos pés, anel no dedo, faz uma festa, mata um animal, celebra. Ele também fala do pai que corrige o filho que fica, o valorizando para sair da posição de servo, para entender que é filho. Ele é mais do que o que ele faz para o pai, ele pode matar um animal e celebrar a hora que quiser. O filho que saiu, que se acha que é um servo, ele também restitui para ser herdeiro novamente, filho, indiferente a seus erros. A ideia é que nunca deixamos de ser filhos, porque Deus nunca deixou de ser pai. Quando entendemos Deus como pai, muda a nossa oração, muda o nosso culto, o nosso louvor, a nossa confiança e até mesmo a nossa esperança. Deus como pai, Ele nos atenderá melhor do que qualquer pai aqui, terreno, humano. Porque Jesus disse que se o filho pede para o pai um pão, ele não vai dar uma pedra. Se ele pede um peixe, ele não vai dar uma serpente. Quanto mais o pai que está nos céus, ele sabe o que a gente precisa antes mesmo que a gente peça. Então, quando a gente ora, não é para conscientizar Deus e movê-lo. Ele já sabe de tudo, ele se move segundo sua santa vontade. Mas é para nós nos movermos em direção a Deus e nos relacionarmos com quem Deus é. É para termos a experiência relacional com Deus que é Pai. Nesse momento, onde essa mensagem chegar, estamos anunciando que Deus é o Abba, o Pai. Ele é um Pai querido, Ele é um Pai provedor, Ele é um Pai que atende. É um Pai que corrige, exorta. É um Pai que nos chama para vivermos relacionamentos de filhos e cuidarmos de nós com amor fraternal. E Ele é um Pai que pode todas as coisas, porque Ele está num ambiente, num espaço de domínio, de governo, de poder, de cuidado. E vê a todos nós, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus. Estar nos céus passa por uma ideia tão antiga de um mundo que fala de um céu estrelado, físico, essa ideia astronômica, fala do céu atmosférico, fala do céu espiritual, de todas as regiões de domínio e acima de nós. E aqui onde estamos, nossas próprias vidas são dominadas por Deus. Mas o Deus dos céus é o Deus que domina todos os espaços, os astros, o mundo espiritual, a chuva, o sol, a provisão para a terra. Esse Deus, Ele é um Pai. O Deus que controla tudo é um Pai. Ele está nos céus, Ele tem todo o poder e todo o domínio. Sim, Deus vê tudo e ouve. Ele é um Deus presente, onipresente, está em todos os lugares. Jesus disse: conheça a Deus como Abba. Ore a Deus assim. Não ore a Deus daquela forma religiosa, como faziam os fariseus, que, como disse o contexto, pensavam muitos gentios, pessoas que eram pagãs, que pelo muito falar seriam ouvidos, ou os fariseus religiosos legalistas oravam para ser vistos e ouvidos. Não. Ore a Deus como um Pai que já sabe, cuida, se preocupa, protege, age, responde. Por isso, o foco da nossa vida, diz esse próprio texto, é buscar o reino de Deus, Deus o governo, direcionando nossas vidas, e sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quanto que haveremos de comer, vestir, nossa vida está no cuidado de Deus, porque Ele é um Pai. Para você entender de forma prática aqui, é como se minha filhinha Isadora chegasse a mim e perguntasse: pai, amanhã quando a gente acordar, o senhor continua sendo meu pai? E eu vou dizer: filha, é claro. Pai, eu continuo sendo sua filha? Sim. Você continua sendo minha filha. Não, mas eu errei, eu falhei, eu fiz o que não deveria. Eu continuo sendo filha? Sim, eu continuo sendo seu pai. Você continua sendo minha filha. E talvez ela pergunta: papai, eu tenho uma outra pergunta. E vamos pegar aqui a linguagem do contexto. Tem comida para mim amanhã? Vai ter água para matar minha sede, um banho, uma cama para eu descansar, um lar para me proteger, um ambiente para eu ficar, para eu brincar, para eu viver? Vai ter tudo amanhã, pai?
Eu posso dormir em paz e acordar em esperança. Eu vou dizer sim. Confie em seu Pai. Mesmo acima dos seus erros, falhas e limitações, da sua compreensão, eu sou o teu Pai, você pode acreditar. Porque quando você compreender o que significa ser filho, que eu sou o Pai, então você pode acordar amanhã. Mas e com o meu mano, minha mana, com o meu irmão, minha irmã? Ele é o Pai nosso. Ele não faz distinção e acepção de pessoas. Há um Deus que é Pai. Ouça-me, Ele é o nosso Pai. Oramos a Ele como um Pai. Sabendo que provisão, proteção, cuidado, amor, que Ele tem um lugar, uma casa, um lar, um paraíso preparado para nós. Jesus mesmo disse isso, lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração, credes, crê em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Durma e amanheça na confiança de que há morada, que para além daqui há um espaço reservado para nós, porque Deus é Abba, o Pai nosso. Paulo escrevendo à igreja de Roma no capítulo 8, num ambiente extraordinário, falando sobre a eleição de Deus, a predestinação de Deus, e cremos que não estamos condenados, que não temos mais acusação e condenação porque estamos em Cristo. Falando na realidade do perdão, da justificação pela fé. No meio desse ambiente salvífico, Paulo disserta a igreja e fala que o Espírito de Deus habita em nós e testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos atesta e evidencia que somos filhos de Deus. João diz no seu primeiro capítulo que a todos quanto creram, deu-lhes o direito, o poder e a autoridade de serem feitos filhos de Deus por adoção. E diz o livro de Hebreus e toda a teologia do Novo Testamento que a gente é herdeiro com Cristo das promessas do Pai. É extraordinário. Podemos confiar em quem Deus é, um Deus que é Pai. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que ele testifica ao meu espírito que eu sou filho, diz que esse mesmo espírito clama Abba, Pai. Ele está chamando pelo Pai, está dizendo para mim, você é filho, e está dizendo para Deus, o Senhor é o Pai dele. Isso é glorioso. Somos filhos porque Deus é Pai. Então a ideia da paternidade divina, ela ressignifica a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, nossa oração, a qualidade do sono, de como acordamos para ir para a labuta, para as responsabilidades, para a vida. Deus como Pai redireciona a nossa vida, restaura-nos, renova-nos e guia-nos num novo jeito e numa nova perspectiva da existência. Num novo modo de viver. Vivemos sob o cuidado de um Deus que é Pai. Alegre-se, descanse, Deus é Pai. Abba, Ele cuida de nós e Ele nos ama. E sabe, esse Deus que é Pai resolveu dar o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso é um Pai manifesto, não é um Pai indiferente. O Pai nosso que está nos céus, podemos orar porque Ele ouve e atende. Por isso podemos crer no cuidado diário. É Pai nosso que está nos céus, santificado, tratado como exclusivo, separado, santo, tornado e respeitado desta forma, olhado, observado e clamado sobre essa ótica da santidade, do Deus único, separado, santo, sagrado. É o nome, é a identidade de Deus. Eu estou orando a um Deus que é Pai, que está nos céus e que é santo. Ele é um Deus diferenciado do panteão dos deuses grecos romanos, tão promíscuo com os homens e às vezes indiferente ou na base da troca. Não, esse é o Pai, é um Deus que ama, que está nos céus e Ele é nosso. E isso é tão lindo, porque quando pensamos num Deus que é Pai nosso, pensamos num Deus presente na existência. Não é apenas esperar um Deus que eu encontrarei no porvir. É um Deus que já se manifesta aqui e agora. É claro que olhamos Deus e percebemos Deus a partir das figuras de autoridade como pai, mãe ou quem foi responsável. E talvez você
sofreu como seu pai e pense nele, em Deus, como um pai maldoso, apenas da correção, ou talvez até pelo olhar religioso, só o pai do castigo. Mas a Bíblia diz que ele açoita e corrige os filhos a quem ele ama. Ele sabe o melhor para nós. Ele vê o todo, tudo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele é o pai de amor, a ponto de dar seu filho. Por amor, muitas vezes, ele tem que dizer não. Ele tem que nos exortar. Mas ele também edifica, consola, ensina, vivifica, mantém. Esse pai tem um projeto lindo. Você confia em Deus como pai? Tem orado a Deus como pai? Ou fala com Deus apenas como aquele que vai responder o que você quer? Ou pensa em Deus apenas como doador de bênçãos, solucionador de problemas? Jesus revela o Deus Pai. Você pode orar agora onde estiver, entregando sua vida a esse Deus, retornando aos braços dele, recebendo do Pai o conforto, o consolo, a paz que excede todo entendimento, o amor de Deus, a vida eterna, perdão para os seus pecados. É por isso que muitas vezes, quando Jesus se manifestava e manifestava o governo, o reinado de Deus, ele dizia filho. Ele está de novo ressignificando e reidentificando o ser humano a partir da revelação de quem Deus é. E dizia: filho, perdoados estão os teus pecados, tua fé te salvou, te curou, vai em paz. Ele está colocando os seres humanos na posição não de pecadores caídos, mas que pela fé creem nele como filhos e filhos amados. Lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1 e 2, Paulo convida a igreja, os irmãos efésios, que fossem imitadores de Deus como filhos amados. Filhos que foram amados por Deus. E no verso 2 ele diz que eles vivem em amor, como Cristo amou e se entregou por nós, como sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse Deus que é Pai nos convida através das Escrituras para sermos seus imitadores a partir do modelo de seu Filho, porque quem vê Jesus vê o Pai. Ele e o Pai são um. Jesus revela o Pai, demonstra o Pai. E a Bíblia nos ensina de forma clara que esse Pai é presente na história e também na vida de todos aqueles que creem, confiam, oram, o louvam, o servem, que abriram mão do domínio da sua própria vida para dizer: venha a nós o teu reino. Nesse início da chamada oração do Pai Nosso, nesse modelo de como orarmos a Deus, Jesus diz: ore a Deus lembrando do aspecto familiar da revelação que eu dou sobre Deus. Deus, através de Jesus, é conhecido como Abba, Pai. O balbuciar dos lábios de um ser dependente, chamando pelo seu Pai. Por isso agora, onde você estiver, nesse momento final, eu quero convidá-lo a uma oração. Ore se rendendo a Deus, chamando por esse Pai, dizendo: eu também quero ser o seu filho pela fé, retornando aos braços dele. Receba a salvação, a filiação, a reidentificação que há em Jesus. Creia em Deus como Pai agora. Creia no Filho e no Espírito e receba de Deus a vida eterna. Vamos orar agora? Pai, Pai nosso, Abba nosso, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, Salvador e Rei, nós clamamos: revela-te a nós como Pai, cuida de nós, livra-nos, liberta-nos, trata-nos, renova-nos, cura enfermos, restaura lares, casamentos, a relação de filiação, paternidade, maternidade, com os negócios, com o dia a dia, com o próprio ministério, com a vida espiritual, com as dificuldades. Renova-nos pela ideia do Deus Pai. Pai, revela-te a nós. Senhor Jesus, revela o Pai a nós. Espírito Santo, revela o Pai e o Filho a nós através das Escrituras. Encha-nos da tua presença para conhecermos o Deus que é Pai. Queremos assentar ao redor da mesa para o momento do cear, da Eucaristia, lembrando que esse também é um ambiente familiar, onde todos somos irmãos. E só faz sentido quando reunimos como corpo, discernindo o corpo como uma unidade para celebrar a Deus como Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que nos relacionamos com o Senhor de uma forma apenas religiosa, esquecendo que o Senhor é o Pai. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Que esse Deus revelado em Jesus, que o Deus que é Pai, agora se manifeste a você, restaurando sua relação familiar, pessoal, profissional, acadêmica, estudantil. Porque se Deus é Pai, na verdade ninguém é órfão.
E esse Pai preparou-nos um lugar. É possível agora você ser totalmente perdoado. Se você quer entregar sua vida a Jesus ou retornar para os braços dele, onde estiver, diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, ou retorno para os Teus braços. Receba-me como Teu filho. Renova-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Liberta-me. Tu és o meu Senhor, Salvador, Rei e Deus, o meu Pai. Em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. E que Deus, o Pai, seu grande amor, o amor do Pai, esteja conosco. A graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão gloriosa do Espírito Santo. Sua família seja abençoada, a sua história transformada, porque há um Deus que é Pai. A Ele você deve orar assim. Que Deus nos abençoe, que o Pai nos alcance, em nome do Senhor Jesus. Amém.